Olá pessoal, estamos de volta com mais uma aula de confeitaria avançada para vocês. Na aula de hoje a gente vai conhecer uma bavaroise, que é uma mousse feita à base de creme inglês. A gente vai fazer como recheio um cremoso de buchá, usando uma fruta nativa aqui da Serra Catarinense. E também faremos uma massa sucesso, substituindo a clássica amêndoas por castanhas aqui do Brasil. Já mostro para vocês. Começando as preparações de hoje, a gente vai começar pelo recheio da nossa mousse. O recheio que nós vamos utilizar hoje nós chamamos de cremous, ou cremoso em português. O cremoso ele vai utilizar como se fosse uma base de creme inglês com bastante gemas, enriquecido de manteiga, que vai deixar ele ainda mais cremoso. Para essa receita, a gente vai precisar dos seguintes ingredientes. Essa preparação, nós podemos prepará-la direto no fogo, mas tem que cuidar para o fogo estar bem baixo, pois a gente não pode ultrapassar a temperatura de 85 graus para as nossas gemas não talhar. Como eu vou demonstrar para vocês, eu preferi usar o método do banho-maria, mas se você tem segurança, pode fazer direto no fogo que não tem problema nenhum. Primeira coisa, nós vamos colocar as gemas. Depois a gente vai colocar o açúcar, é um açúcar refinado tradicional. A gente mexe para homogeneizar. E depois a gente acrescenta a nossa polpa. No caso de hoje, nós escolhemos uma polpa nativa da Serra Catarinense, que é o buchá. Mas vocês podem estar substituindo por qualquer outra fruta, desde que essa fruta tenha um sabor intenso e potente, pois como vai muita gema e manteiga, se vocês colocarem uma fruta com sabor suave, essa fruta vai sumir. Então, no caso, o buchá é uma fruta que tem um sabor bem predominante, bem característico dele. Então, a gente coloca a polpa do buchá, mistura e vamos levar então aqui agora ao banho-maria, controlando com o nosso termômetro até chegar em 85 graus. Quando chegar em 85 graus, a gente vai tirar, vai passar na peneira só para tirar algum pedacinho de ovo que fique, ou às vezes alguma fibra do buchá também que ficou. E daí vamos aproveitar a própria temperatura do creme para dissolver a nossa gelatina que já está hidratada e colocar também a nossa manteiga, que está na textura de pomada. O nosso creme já chegou na temperatura de 84 a 85 graus. Agora eu vou tirar ele aqui do fogo. Vou passar aqui na peneirinha. Vocês vão ver que ele ficou bem cremoso, uma mistura bem cremosa. Essa quantidade que nós estamos fazendo é suficiente para um entremê, mas se vocês quiserem fazer maior, pode fazer, não tem problema. Aqui ele só está com um pouquinho de fibrinha que ficou do buchá, que o buchá é bem fibroso. É importante peneirar ele bem, porque senão lembra fiapinho de manga, daquela manga com fiapo. Agora, como a nossa mistura está quente, eu vou aproveitar a própria temperatura dessa mistura para dissolver a nossa gelatina. Ela já está hidratada em 5 vezes o peso dela em água. E agora o último ingrediente que a gente vai acrescentar é a manteiga, uma manteiga sem sal, que vai deixar a textura do nosso cremoso ainda mais untuosa. Porque ele vai ser bem rico em gordura, né? Por causa das quantidades das gemas e também por causa da manteiga. Manteiga. É importante a gente fazer esse primeiro passo, porque depois ele tem que ir para o ultracongelador ou para o freezer para congelar, para a gente poder utilizar ele como recheio. Agora, se vocês forem montar verrine, né? Colocar numa taça, daí pode colocar ou embaixo ou no meio, né? E daí já levar para endurecer.
Essa é a textura que ficou bem cremosa. Aqui eu preparei uma forma que é um pouquinho menor que a forma que nós vamos utilizar para colocar a mousse. Então, vai ficar mais ou menos com 1,5 cm de lateral sem o recheio. Então, eu fiz aqui uma forma com plástico, só para facilitar na hora de eu tirar e desenformar. Agora eu coloco toda a minha mistura aqui dentro e vou levar para o ultracongelador até congelar. Ela ficou mais ou menos aqui com 1,5 cm de altura. Daí depois, na hora que eu tirar a pastilha, eu mostro para vocês. A massa que nós vamos utilizar como base do nosso entremê de hoje é uma massa que pertence à família das massas merengadas. Lembrem que a massa merengada é uma massa feita a partir de um merengue. Então nós vamos fazer o merengue francês e depois acrescentar o ingrediente que a gente vai utilizar. Essa massa, a clássica, é feita com farinha de amêndoas. Existe também uma que utiliza amêndoas com avelãs, que é chamada de massa progresso. Mas nós optamos por utilizar castanhas brasileiras. Então a gente está utilizando o coquinho do licuri e a castanha do pequi. Mas vocês podem substituir por baru, por castanha do Pará, por castanha de caju, a castanha que vocês tiverem em casa, até por amendoim é possível. Então a gente pegou essas duas castanhas e processou até ela virar uma farinha. Essa farinha não precisa ser uma farinha muito fina, porque o que a gente quer também é textura, é crocância. Então ela ficou assim meio pedaçudinha. Aqui nesse caso ela vai contribuir bastante com a textura. Para essa receita a gente vai precisar dos seguintes ingredientes. No preparo da nossa massa merengada de hoje, a gente vai fazer então a nossa massa sucesso. Lembrando que a clássica vai farinha de amêndoas e nós substituímos as amêndoas pelo coquinho do licuri e pela semente do pequi. Então, aqui já estão as duas castanhas trituradas e nessa castanha eu vou adicionar açúcar de confeiteiro e farinha de trigo e já vou deixar misturado. Lembrando que o açúcar de confeiteiro e a farinha de trigo é sempre importante peneirar antes, porque às vezes ela tem grumos. Então eu já vou deixar aqui separado. E agora aqui na batedeira eu vou colocar as claras e vou fazer um merengue francês, que é o merengue cru. Então eu pego as claras, de preferência em temperatura ambiente, para ela ter um melhor desenvolvimento. Deixo ela batendo até ela subir ali uns 30% e depois eu vou colocar um pouco de açúcar refinado. Então as nossas claras já estão batidas, né? O nosso merengue francês já está pronto. Lembrando que ele tem que ficar bem montado, mas ele não deve ficar muito duro. Se ele ficar quebradiço, ele corre o risco de separar o líquido da proteína e ele não incorpora bem a nossa mistura. Então o ideal é ele estar bem firme, mas ele ainda está um pouco cremoso. Agora eu vou colocar a minha mistura da farinha das oleaginosas com açúcar de confeiteiro e farinha de trigo. E vou colocar em duas partes, vou colocar metade, vou mexer com uma colher de silicone em movimentos circulares, de baixo para cima, para ir incorporando. Tem que ser bem delicado nesse processo, porque essa massa, o único responsável pela aeração dela é o batimento das claras. Então se eu perder esse batimento, daí ele não vai ter aeração nenhuma. Cuidar para no fundinho não ter farinha seca, né? Isso. Deixar bem homogêneo. Agora que ficou bem incorporado, a gente já tem uma placa de silicone preparada, onde a gente vai colocar essa massa. Essa massa a gente vai distribuir em cima de todo o silpá e vai deixar com uma altura mais ou menos de quase 1 centímetro. E depois a gente corta de acordo com o tamanho do entremê que a gente vai estar preparando.
Depois que eu tiver espalhado, a gente vai levar no forno, que já está pré-aquecido, até ela ficar douradinha. Cuidado para ela não ressecar muito, tá? A hora que a gente colocar o dedo em cima e já não estiver marcando muito, daí ela já tá boa. Essa quantidade ela rende um pouquinho mais de uma placa. Agora a gente vai levar para assar então e depois vai deixar reservado para utilizar no final da montagem. No preparo da nossa mousse de hoje, a gente vai fazer um creme inglês. A gente está utilizando a técnica do creme inglês para fazer a bavaroise de chocolate. No creme inglês a gente vai utilizar os seguintes ingredientes. No preparo do nosso creme inglês, a gente vai fazer a técnica da temperagem, onde a gente primeiro aquece o leite e depois tempera as gemas com açúcar. Esse processo vai fazer com que a temperatura suba gradualmente, não tendo risco de talhar as gemas tão rápido. Então, primeiro passo, eu vou colocar as gemas, depois eu vou colocar o açúcar, homogenizo. E depois eu vou acrescentar o leite. O meu leite ele está aquecido, mas ele não foi fervido, ele está somente aquecido. Agora eu vou utilizar o fouet para homogeneizar bem. Nessa receita, o nosso creme inglês ele é um pouco mais enriquecido. A gente utiliza um pouquinho de creme de leite de 35% de gordura, que é o creme de leite fresco. Agora essa preparação a gente vai colocar no fogo e vai controlar com um termômetro até chegar nos 85 graus. Agora que o nosso creme chegou na temperatura, eu vou verter ele sobre o chocolate que já está derretido. E vou incorporar nessa mistura de chocolate. O chocolate é o sabor que nós estamos utilizando nessa bavaroise, mas poderia ser também um purê de frutas ou até outro tipo de chocolate, um chocolate branco. Agora aqui nós já temos a nossa preparação, onde tem o creme inglês e o sabor adicionado, que é o nosso chocolate 63%, um chocolate brasileiro também a gente está utilizando. Agora essa mistura eu vou deixar em temperatura ambiente para a gente poder bater o creme de leite e adicionar o creme de leite fresco batido. Não devo colocar na geladeira, porque senão ele vai endurecer muito rápido. Então o máximo que eu posso fazer agora é um banho-maria invertido, utilizando uma água gelada com um pouquinho de gelo, só para ele abaixar a temperatura mais rápido. Agora, como em todas as nossas mousses, a gente vai bater o nosso creme de leite fresco. Lembrando que é um creme de leite com 35% de gordura. O nosso creme de leite já está batido. Lembrando que o ponto dele é um creme de leite meio mole ou ponto 3/4, né? Ele não está um ponto pico firme, ele ainda é suave. Aqui nesse bol eu tenho o nosso creme inglês com o nosso sabor, que é chocolate meio amargo 63%. Agora eu vou incorporar o creme de leite aos poucos. Eu coloco em 3 partes. Coloco uma parte. A primeira parte eu posso mexer um pouquinho mais e as outras eu vou mais suave. Como essa mousse tem como sabor o chocolate, a gente não vai precisar usar a gelatina. Então, o próprio chocolate vai dar a estrutura que ela precisa, né, para ela ficar firme. Agora, se eu utilizar outros sabores ou até o chocolate branco que não tem a massa do cacau, então eu preciso estar incorporando gelatina antes de colocar o meu creme de leite batido. Sempre em movimentos circulares, de baixo para cima, para pegar bem no fundinho, não deixar nenhuma da mistura sem incorporar.
Pronto, a nossa mousse está pronta, ela fica bem linda. Como é uma bavaroise, o único agente aerador que eu tenho nessa mousse é o creme de leite batido. Então ela não vai ficar uma mousse tão aerada quanto as que nós fizemos com os agentes batidos a partir dos ovos. A textura dela vai ficar um pouco mais cremosa. Aqui do lado eu tenho já uma forma preparada de fundo falso com acetato na borda. Eu vou colocar mais ou menos 1,5 cm dessa mousse aqui dentro e vou levar para o Ultra para ela ficar firme. Assim ela vai ter resistência para segurar a minha pastilha de recheio. Pronto, essa quantidade já é suficiente. Agora a gente vai levar para refrigerar. A hora que ela estiver firme, eu volto para colocar a pastilha de recheio. Depois de ficar um tempo no freezer, a nossa mousse já está consistente. Agora ela suporta o peso do nosso recheio. O nosso recheio também está congelado. Vou tirar aqui para vocês verem. Ele virou uma pastilha. Então eu consigo tirar e trabalhar ela com a mão. Eu centralizo aqui na minha mousse e coloco ela bem no meio, bem certinho. Eu tenho que cuidar bastante agora nessa etapa para ficar bem bonito na hora que eu fizer o corte. Agora, com o auxílio de uma manga de confeitar, eu vou colocar a outra parte da mousse para poder entrar bem aqui nas laterais e não ficar nenhuma bolha de ar. Então eu pego aqui a minha manga e coloco a mousse. Lembrando que essa mousse ficou aguardando aqui em temperatura ambiente, para ela não mudar a consistência dela. Coloco ela toda agora. Com o auxílio de uma espátula, eu espalho para ela ficar retinha. E agora aqui por último, eu vou colocar a nossa massa. Eu tô montando esse entremê ao contrário. Então depois na hora de desenformar, a gente vai deixar ele com a massinha para baixo. Assim ele vai ficar bem retinho e na hora de glaçar, daí não vai ter nenhuma imperfeição na parte de cima. A nossa massinha sucesso de licuri e pequi, eu cortei o fundo do mesmo tamanho da pastilha, para ficar bem uniforme. Então, é um aro do mesmo tamanho. Agora eu pego a minha massinha e centralizo ela também aqui na mousse. E aperto para ela ficar dentro da mousse. Tá? Ela vai ficar inserida aqui na mousse. E agora, com o auxílio da espátula, eu só acerto a lateral para ficar plana. E aqui está pronto a primeira parte do nosso entremê. Agora a gente vai levar para o ultracongelador para ela ficar bem congelada, para a gente dar continuidade depois na finalização, que vai ser uma glaçagem. Agradecemos então a sua participação na aula de hoje, onde a gente fez uma bavaroise de chocolate utilizando o método do creme inglês. Fizemos também a nossa sucesso de licuri com pequi e a nossa pastilha de recheio, que nós fizemos um cremoso de butiá. Não perca a nossa quinta aula aqui, onde a gente vai finalizar esse entremê fazendo uma glaçagem e deixando ela bem bonita. Espero vocês. Muito obrigada!